Torcida Colorada, se inscreve no canal. 1h40, esse é o Sala de Redação. Guerrinha, o que melhorou no Inter, Guerrinha? Tô preocupado com o Inter, Pedro. Por quê? O Inter não perde mais, Pedro. Tem 9 jogos de invencibilidade, mas tem muito empate, né? O Inter vai quebrar a KTO, entendeu? Só deixa 2 opções, empate ou vitória, vitória ou empate. Vai quebrar a KTO. Não, mas Pedro, era simples o que tinha que acontecer. É fazer o óbvio. Pedro, um time de futebol, quando ele é escalado com a força máxima, e hoje está muito equilibrado o futebol, não é fácil de ganhar. Quando ele é mal escalado, quando ele é mal treinado, é impossível ganhar. E era o que acontecia com o Inter. Ainda bem que caiu a ficha, entendeu? E o Inter se deu conta, diz, olha, aqui nós estamos no caminho errado, nós vamos sofrer, nós vamos passar um ano tomando calmante. E aí trouxe um treinador que está fazendo o quê? Fazendo simples. Vou cuidar para não levar gol, porque era um time que levava gol de todo mundo, levou 2 gols do Globo. O Globo acho que não fez 2 gols em nenhum jogo mais esse ano, mas em todo caso. E aí agora está começando a mexer do meio para frente. Tanto está mexendo que o Inter hoje, as pessoas, os colorados, se perguntam assim, aonde é que vai jogar o Tyson? Tem lugar nesse time para o Tyson? Olha só a pergunta que eles estão fazendo. Eu acho que tem. Pois é, e é uma pergunta, Pedro, é uma pergunta que a gente vai dizer assim, quem é que sai? David. Joga lá na frente, Wanderson com Tyson, no meio campo joga Alan Patrick. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o David, de todos os jogadores, ele não é 9, primeira coisa, ele não é 9. Não. Não é 9, tá? Mas o Tyson também não é 9. Mas é melhor na como conclusão, atacante de movimentação, Guerrinha. Mas aí tu mesmo queria ele ali, lembra? Mas o gol é enorme, é um gesto técnico que ele não domina. Mas tu precisa ter um jogador centralizado perto dos zagueiros para evitar que o adversário tenha respiro. Esse é o grande problema. O Mano até pode, eu acho que daqui a pouco sair para esse lado. Mas a tendência não é essa. É que o Wesley e o Alemão não estão dando conta do recado. Eu acho que ele quer mesmo, Guerrinha. Ele quer o centroavante. O Alemão, achou. Parece mentira, aqueles 3 gols que o Alemão fez foram prejudiciais a ele. Todo mundo botou na cabeça, o Alemão vai resolver. Não, o Alemão não veio para resolver, o Alemão veio para ser reserva. E daqui a pouco, quem tem que resolver é aquele que veio por dólar. E aquele não resolve. Então, e aí estoura tudo no Alemão. Claro que eu também acho que eu tenho visto o Alemão pega a bola e daqui a pouco ele quer resolver tudo sozinho. Não tem mais 9 para jogar com ele, entendeu? E o Mano tem razão, vai pelo lado mais fácil pode dar certo. Ele é um jogador ainda em processo de lapidação, né, Guerrinha? Ele vem de um outro contexto. Ele começou a jogar de centroavante num segundo momento, ele era atacante de lado. É um jogador que precisa ser trabalhado, ele tem as ferramentas. Na entrevista que o Mano concedeu para nós, a gente perguntou para ele do Tyson com o Alan Patrick. Na minha percepção, os dois só poderiam jogar juntos se o Tyson for o segundo atacante. E é isso mesmo, Léo. É por onde vai. Aí seria uma formação que teria que ter um 4-1-3-2, por exemplo. Né? Ou um 4-4-2, enfim. Mas o Tyson por trás do David. E por que joga... Concordo. Exato, ele disse que o Tyson não pode jogar do lado. No meio vai jogar o Alan Patrick, nessa formação. E não dá para tirar o Wanderson. Olha, eu fui um crítico. Não dá para tirar o Wanderson. Eu acho que vai ser Wanderson e Tyson. Wanderson e Tyson. O ataque vai ser de diagonal. Ele vai pelo menos ver esse jogo. O Wanderson todo mundo sabe que eu sou um crítico do Capa. O Capa acertou no Wanderson. Acertou. O Wanderson, Guerrinha, ele joga do lado. Hoje o time do Inter, quando ele está na fase ofensiva, o time do Inter ataca com o lateral direito Bustos aberto na direita, como um ponteiro, bem projetado, e o Wanderson na esquerda. E aí por dentro ele tem o Depena. No jogo de terça ele até segurou mais o Depena e liberou o Dourado, mas tem um dos dois, geralmente o Depena, o Edenilson, né? E aí tem o Maurício que jogou, o Patrick, e tem mais o David. O Wanderson não é segundo atacante, o Wanderson é jogador de corredor. O Wanderson é um cara importante porque essa ideia de jogo do Mano, ele puxa as linhas para trás, ele não é tão lá atrás, mas ele é marcação na intermediária, e quando rouba a bola,
A transição é altíssima velocidade. É um time que tem como pilar a transição rápida. Mas então, ele faz diagonal, ô Léo. Ele é do lado, eu concordo com você. Recurso. Essencialmente ele é do lado. Mas se você for testar logo adiante pela ausência do 9, o Inter carece dramaticamente do goleador. Não estou falando só de um 9. O Bebeto não era exatamente um 9, o Bebeto do Tetra era um atacante. E um atacante goleador. Você tem goleadores que não usam necessariamente a 9, não são centralizados. O Inter não tem o goleador. O próprio Wanderson tem mais assistências na carreira do que gols. Ele é o cara que trabalha pro finalizador. Mas já no Internacional ele já tem gol suficiente para você entender que ele pode fazer o lado e depois a diagonal. Se você do outro lado tiver o Tyson para fazer parecido, na ausência deste 9 que o Guerrinha pede, que o Mano gostaria, você vai ter um resumo da melhor qualidade de o Wanderson taticamente, Patrick, Denilson, Depena e esses dois lá na frente. O Wanderson taticamente é o cara mais importante do Inter dos últimos anos, porque o Inter passou aí acho que uns 4, 5 anos sem extrema, sem ponteiro, sem conseguir fazer a transição rápida na velocidade, às vezes individual. Com o William Potker. Porque às vezes, o William Potker não conseguia, quer dizer, o Inter não tinha um extrema que tivesse um pouco de habilidade, porque como disse o Léo, está com a linha baixa, às vezes uma individualidade resolve, coloca o time lá pra frente, aprofunda o jogo. O Inter não tinha esse jogador, o Abel, eu lembro do Abel chegando aqui e desesperado foi encontrar o Caio Vidal para ter um cara de escape para sair de vez em quando. Agora o Inter encontrou no Wanderson, que não é o melhor jogador do planeta Terra, eu sei, mas é um jogador desta função. Isso aí, taticamente, é fundamental para um treinador. E os treinadores anteriores não tiveram esse jogador. O Mano não é só função, ele joga muito. Ele joga, não, ele tem recursos. Tu quer ver uma outra questão, Maurício, que impede o Tyson de jogar do lado? Quando o Inter que tem entrado e aí ele suplanta essa falta do goleador com muitos jogadores dentro da área, pelo menos 4, 5, quando o Inter se recolhe para marcar, quando ele se recompõe, o Mano deixa um jogador ao lado do David, é um 4-4-2. E esse jogador geralmente é o meia. Foi o Maurício na terça, foi o Alan Patrick no sábado. Se tu jogares com o Tyson, tem mais esse agravante. O Tyson não vai ser o cara que vai voltar pelo lado, ele vai ter que fazer uma meia volta. Ele vai ter que ser a linha de frente, a primeira linha de marcação. Então, pra mim, o Tyson só joga com o Alan Patrick se ele mudar esse sistema. Se jogar com 2 atacantes e mais o Alan Patrick por trás. Não, mas o Tyson é a figura de um dos atacantes e o outro atacante é o Wanderson. Ele, nessa figura que a gente está projetando como possibilidade... Não, mas é o David. O Wanderson mas o David, para mim, sai do time. O David não está jogando o suficiente para ter uma titularidade indiscutível. E aí o Wanderson fecha o lado ali, Léo. O David para fazer gol é fecha um parque de bigorna. Não dá não. Para você ter titularidade incontestável de um atacante, ele tem que lhe dar uma moeda. Gol. Se ele não fizer o gol, ele tem que dar uma segunda moeda, assistência. O David não está nessa levada. Mas o David tem hoje uma participação, uma participação muito forte pela força dele na primeira linha de marcação, e outra, quando o time se recolhe, ele também é um dos caras da transição. E por que o David não joga do lado? E aí o Medina foi o primeiro cara a colocar ele por dentro. E aí é uma informação de bastidor que eu colhi. O David, quando ele chega do Vitória para o Cruzeiro, ele até é esse cara de lado. Mas aí ele teve uma lesão e isso tirou muito dessa capacidade dele de jogar de área a área. No Fortaleza ele fazia uma função de segundo atacante, ele voltava um pouco mais, ele tinha mais campo. Mas o David já não é mais esse jogador de lado que a gente até imaginou que fosse, de fazer, por exemplo, o que o Wanderson faz. Mas no Fortaleza ele era de lado. Mas, Léo, eu concordo com você, eu só estou dizendo que a titularidade do Wanderson é uma titularidade de emergência, não é uma titularidade indiscutível. A única titularidade indiscutível de um atacante é se o cara faz gol ou dá assistência para gol. E ele não está nessa levada, ele é menos do que isso hoje. Ele no Fortaleza, de onde veio para o Inter por um bom dinheiro, ele não era nem titular absoluto, ele era o titular relativo daquele time. Ele tá botando de uma lesão, né, Maurício? Acho que talvez isso aí atrapalhe um pouco. Não é o Wanderson, tu tá falando do... David. Eu acho que ele não é 9, entendeu? Ele até tem força, ele briga com o zagueiro, ele se mete ali, mas eu também acho que ele não é 9. E acho que o Mano não vai abrir mão do 9. Acho que não vai. Eu não sei, porque se fala muito... Ele vai ter que vir do mercado em julho, Pois mas é o que estão falando, aquele do São Paulo, aí o Brenner, né? Que isso. O Inter tá beleza, meio aí tudo bem. Acertado e tal. E outra coisa que eu acho que a gente precisa esperar, vai aumentar o degrau para o Internacional daqui para frente. Vai aumentar o degrau. Vamos ver como é que vai se comportar. Mas eu não vejo assim o Inter sem um camisa 9. Não vejo. É que assim, Guerrinha, tem uma coisa que aconteceu no Inter nos últimos jogos, né? Que foi essa vitória. Porque antes disso o Inter jogou mal em Caxias.